Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando as Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grande retorno de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à aula 11 da série O Apocalipse Explicado. Mas antes de falarmos desse assunto de hoje, eu quero te convidar a fazer a tua inscrição aqui no canal se você não é inscrito ainda. E ativar também o sininho de notificação para que dessa forma você receba uma notificação toda vez que o canal postar um novo conteúdo. Posto isso, vamos então falar sobre o grande retorno do Senhor Jesus Cristo. Como vai ser o retorno de Jesus, pessoal? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Algumas pessoas tentam espiritualizar essa doutrina da segunda vinda de Cristo, dizendo que Jesus não vai voltar pessoalmente, fisicamente. Elas dizem que Jesus quer apenas que guardemos a sua palavra e não que acreditemos que um dia ele vai voltar pessoalmente à terra para glorificar o seu povo. Bem, mas será que essas pessoas estão certas ao afirmar essas coisas? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós podemos encontrar evidências de que Jesus retornará pessoalmente ou não. Vejamos então. Em primeiro lugar, note que a promessa da segunda vinda foi feita pelo próprio Cristo. Observe o que ele disse. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então observe a expressão, voltarei e os receberei para mim mesmo. O próprio Jesus promete que retornará. Mas não só Jesus falou a respeito disso, os próprios anjos de Deus também deram testemunho acerca disso. Por exemplo, os anjos do Senhor disseram que Jesus haveria de voltar, e isso foi dito por eles depois da ascensão de Jesus. Note. E estando eles com os olhos fixos, eles aqui são os discípulos, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, são os anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então temos aqui a declaração dos próprios anjos de Deus afirmando que Jesus voltará do mesmo modo como eles estavam vendo ali Jesus ascender aos céus. Mas além de Jesus e além dos anjos, irmãos, Paulo também disse que Jesus vai retornar pessoalmente. Observe. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então observe a expressão, o Senhor mesmo, indicando que essa volta será pessoal. Ele descerá dos céus. Ele está no céu nesse momento, à direita do Pai, e ele vai descer desse lugar para buscar o seu povo. Ok? Então perceba, o próprio Jesus disse que voltaria, os anjos disseram que Jesus voltaria, Paulo também disse isso nesse versículo, e temos ainda o autor de Hebreus dizendo claramente que Jesus vai voltar à terra uma segunda vez. Olha só. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Diante desses textos, irmãos, nós podemos ter certeza de que na segunda vinda, Jesus vai sair da direita de Deus, que é onde ele está hoje, e vai descer pessoalmente à terra para encerrar a história. É isso que a Bíblia ensina para nós. Então, para resumir esse ponto, nós afirmamos que Jesus voltará pessoalmente à terra, porque ele disse isso, os anjos disseram isso e os autores do Novo Testamento também disseram isso. Mas em segundo lugar, irmãos, se é verdade que Cristo vai voltar, como nós vimos que é verdade, então o nosso coração deve ansiar pelo retorno dele. Mas infelizmente, nem todos os cristãos anseiam por isso, mesmo crendo piamente que isso vai acontecer. A verdade é que muitos irmãos estão presos às coisas dessa vida. E eles não têm cultivado um relacionamento pessoal e profundo com o Senhor. Agora, observe que, à luz da palavra de Deus,
nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Olha só o que diz. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então devemos ansiar por esse bendito retorno. Não é uma mera espera, mas é uma espera desejosa. Nós esperamos e ao mesmo tempo desejamos e ansiamos nos encontrar com o Senhor de forma pessoal. Em Filipenses, Paulo também disse: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, será que ansiar pela volta de Cristo é contraditório com os projetos pessoais a longo prazo? Por exemplo, será que um cientista deveria começar um projeto de pesquisa que vai levar, por exemplo, 10 anos para terminar? Ou será que uma pessoa deveria ingressar num seminário teológico, por exemplo, que vai levar 4 anos para ela se formar? Será que nós podemos nos engajar em projetos pessoais ou em projetos a longo prazo? Bem, a resposta é sim. Nós devemos começar projetos a longo prazo, mas, irmãos, conscientes de que é possível não chegarmos ao fim desse projeto, ok? Mas com isso, eu não estou dizendo que Jesus pode voltar amanhã ou semana que vem, não é isso. O que eu quero dizer aqui é que nós não temos o controle nem mesmo dos projetos que são bem planejados. Não temos controle nem mesmo sobre esses projetos. A Bíblia mostra que ter certeza de que os nossos planos vão dar certo é sinal de arrogância. Olha só o que disse Tiago. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então não temos controle sobre os projetos pessoais, mas mesmo assim devemos nos engajar nesse tipo de projeto a longo prazo também. E em terceiro lugar, irmãos, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia Deus revelou a data do retorno de Jesus. É importante falar isso. É por isso que qualquer tentativa de estabelecer data para o retorno de Jesus é uma atitude perigosa e também uma atitude herética. Ora, durante a história da igreja, várias seitas tentaram fazer isso. E até hoje, algumas pessoas continuam estabelecendo datas. Um exemplo disso são as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, irmãos, dizem que Jesus voltou no dia 1º de outubro de 1914. Mas isso aconteceu de maneira invisível. Mas aí nós perguntamos, ora, se Jesus voltou de maneira invisível, como que as Testemunhas de Jeová sabem disso? Não foi invisível? Além do mais, se Jesus voltou de maneira invisível, o que nós podemos dizer então daqueles versículos que prometem que Jesus vai voltar corporalmente? Por acaso um corpo físico pode ficar invisível? E é óbvio que não pode ficar invisível. Além delas, das Testemunhas de Jeová, existe um outro exemplo de tentativa de marcar data para o retorno de Cristo, que não foi muito bem sucedido. Essa tentativa não deu muito certo. E eu me refiro, irmãos, a um engenheiro, ex-engenheiro da NASA. Seu nome? Edgar C. Whisenant. Ele publicou 2 livretos que ficaram bem conhecidos na época dele. O primeiro se chamava 88 Razões pelas quais o arrebatamento será em 1988 e o segundo livreto Em Tempo Emprestado. Irmãos, ele distribuiu gratuitamente 300 mil cópias nos Estados Unidos da América e ele vendeu mais de 4,5 milhões de exemplares para livrarias do mundo inteiro. Se tornou uma febre esses livretos.
E nesses 2 livretos, ele dizia que Jesus voltaria no dia 12 de setembro de 1988. E olha só, pasme você agora. O conhecido teólogo reformado Wayne Grudem, esse que vocês estão vendo, ele disse que várias pessoas da igreja dele, do Grudem, tiraram os filhos da escola para que a família toda estivesse reunida para o retorno de Jesus no dia 12 de setembro de 1988. Por incrível que pareça, aconteceu isso na igreja do Grudem. Porém, irmãos, o Edgar não foi bem sucedido nessa predição aí. Não deu certo. O dia 12 de setembro chegou, mas não aconteceu absolutamente nada. O que ele fez? Ele tentou corrigir essa falha e estabeleceu outras datas para o retorno de Jesus. Mas todas elas foram um fracasso total. Não deu certo porque Deus não revelou e Deus nunca revelará o dia do retorno de Jesus. Então, irmãos, tomemos cuidado, porque estabelecer data, como eu disse, é uma atitude perigosa e uma atitude herética. Deus não revelou o dia do retorno do seu filho, tá joia? Agora, em quarto e último lugar, vamos pensar nas consequências definitivas do retorno de Cristo. Em outras palavras, quando Jesus voltar, o que vai acontecer na Terra, no universo de uma forma geral? Aqui nesse ponto, irmãos, todos os evangélicos sérios e comprometidos com a Bíblia concordam. Embora haja muita divergência no campo da escatologia, como em relação ao anticristo, grande tribulação, milênio, etc., nesse ponto aqui, os crentes são unânimes em afirmar o que eu vou apresentar. Todos nós concordamos com esses acontecimentos que vão suceder quando Jesus retornar. O que vai acontecer? Primeiramente, os incrédulos serão julgados e eternamente condenados. Quando Jesus voltar, definitivamente isso vai acontecer. Mas também, os crentes em Cristo serão glorificados eternamente. Terceiro, Deus vai inaugurar a eternidade no novo céu e na nova terra. E por último, nós cultuaremos o Deus triuno para sempre em um reino eterno, sem pecado, sem dor e sem sofrimento. É isso que vai acontecer quando Jesus finalmente retornar para glorificar o seu povo. Essa é a esperança que nós nutrimos em nosso coração. Mas e você que está me ouvindo aí? Você já recebeu Cristo pela fé como teu único Salvador? Deus já perdoou os seus pecados? Quando nós olhamos para a tua vida, é possível chamar você de nova criatura em Cristo Jesus? Eu espero, irmão, sinceramente, que a resposta seja sim. Eu espero que o retorno de Jesus esteja no anseio do teu coração. Eu espero que você já esteja em Cristo e que você seja uma nova criatura. E dessa forma nós concluímos o estudo de hoje com o seguinte resumo. Em primeiro lugar, haverá um retorno pessoal, visível e corpóreo de Cristo Jesus. Segundo, devemos ansiar pelo retorno de Cristo. Terceiro, ninguém sabe quando Cristo retornará. Quarto, estabelecer datas para o retorno de Cristo é uma atitude herética. E quinto, quando Cristo voltar, haverá consequências definitivas para os crentes e também para os incrédulos. E esse foi o nosso estudo de hoje. Deixa um comentário aí embaixo o que você pensa a respeito da segunda vinda de Cristo. Você crê de todo o coração que isso vai acontecer? Você crê que esse retorno será corpóreo de fato ou não? Coloca aí nos comentários, vamos interagir. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar com os seus amigos em grupos do Facebook, do WhatsApp, tá joia? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima!